Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, temos aqui de sem enrolação, vou te passar dicas aqui em relação à edição de pele, recursos e ferramentas interessantes que você pode utilizar. Estou mostrando aqui o antes e o depois para você ver. E vamos lá, que é o seguinte, a primeira que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Olha só que interessante, é uma espécie de Dodge Burn Tool sem o Dodge Burn Tool. Como assim? Vou criar uma nova camada e vou trocar ela aqui para o Soft Light, luz indireta. Vou clicar aqui, escolher as minhas cores, tem que ser preto e branco. Pegar o pincel. Opacidade, você pode deixar 100%, mas o segredo tá aqui, ó. O flow tem que ser uns 2 até 5% no máximo. Por quê? Observa só. Vou pegar, por exemplo, aqui a ferramenta de pincel na cor branca e eu vou pintar aqui em regiões que vamos dizer que eu queira clarear. Por exemplo, abaixo dos olhos, alguma luz aqui vindo do lado direito, amassando o rosto, por exemplo. De início, observando assim, parece que não dá tanto efeito. Você pode fazer isso aqui somando com as suas outras edições. Porém, olha só que interessante. Eu fiz pouquinho, né? Só para você ver. Comparando antes e depois, olha só, vou desabilitar a camada. Vou deixar mais pertinho aqui, olha só. Depois e antes. E depois. Então, assim, dá um resultado interessante. E você fazendo isso com cuidado, né, organizando aí direitinho, você chega em resultados muito bons. Somado com isso, você pode fazer o seguinte. Depois, se você estiver satisfeito, você pode mesclar elas. Eu vou deixar um backup aqui do original, só por precaução. Ó, essa aqui é minha original, essa aqui é que eu comecei a fazer a edição. Ó, só passei aqueles ajustes. Então vamos lá, dando sequência, um recurso interessante aqui e diferente, dependendo pode te ajudar, é o seguinte. Você vai duplicar a sua camada, clica aqui e você vai trocar o modo de mesclagem para Vivid Light, vai ficar desse jeito. Posteriormente, você vai apertar Ctrl I no teclado para inverter isso, vai ficar tudo cinza assim, estranho. Você vai vir aqui em Filtro, Order, High Pass. Para cada foto vai ser um caso, mas você vai deixar até com aparência, né, um aspecto que fique mais ou menos assim a sua foto. Vai variar entre 20, depende, né, depende da resolução. Vou deixar assim. Depois você vai vir em filtro. Esse aqui é estranho, tá? Mas dependendo aí do caso funciona. Gaussiano. E borra aí um pouco. Observa aqui, ó. Tá vendo a textura da pele sendo formada? Ó. É bem curioso, tá? Então isso aqui é uma forma diferente de você fazer alta frequência. Então, ó, ficou desse jeito, tá estranho. Beleza, a gente cria uma máscara branca, né? Aperta Ctrl I nessa máscara, que ele vai inverter, vai ficar uma máscara preta. Agora você pega o pincel aqui na cor branca, volta aqui a fluidez, por exemplo, para uns 70%, e deixa a opacidade mais baixa. E quando você pintar, você passa aqui sobre a pele. É interessante você usar alguns recursos, por exemplo, de band-aid antes, né? Para fazer uma suavização. Mas isso aqui ele vai suavizar e retomar um pouco da textura. Enfim, tem diversas formas. Se for uma edição de pele mais básica, né, mais simples, isso aqui funciona bem. Mas observa aqui, ó, eu passando nessas regiões aqui, abaixo dos olhos, como eu tô chegando em resultados até decentes. Ó. Passar aqui no corpo, por exemplo. E observa aqui, que interessante. Minha máscara tá dessa forma aqui, ó. Pra você ver a máscara, você aperta Alt, tá? Você aperta Alt e clica na máscara. E você consegue visualizar ali onde eu passei. Então, por exemplo, o antes e o depois, olha só como ele suaviza. Tá vendo? E somando o antes e o depois desse com como começou, ó. Então você faz isso aqui rapidinho. E aí, em cima desse, você pode voltar e fazer aquele outro que eu mostrei, ó, Soft Light, por exemplo. Preto e branco. Flow aqui de 2, aqui em 100%. E aí você passa aqui de branco, por exemplo, em áreas que você quer dar um destaque. Ó. Só um exemplo rápido, né? Por exemplo, na testa, aqui no nariz, maçã do rosto, até nos olhos, para ganhar uma vida nos olhos aqui, para os olhos saltarem mais, mas você toma cuidado, que aí qualquer coisa você pode voltar aqui e tirar essa opacidade. Então olha só, com esse ajuste, e se você tiver achado muito, você tira a opacidade, não tem problema. Isso aqui você pode restaurar. Você só tem que tomar cuidado para não ficar artificial, nos olhos aqui ficou um pouco. Então eu vou voltar lá nos olhos e vou apagar. Eu vou tirar mais essa opacidade. Então olha só, o antes e o depois. E aí, somado nisso, você ainda pode utilizar recursos aí de alta frequência, né? Você pode utilizar o Band-Aid, por exemplo. Nessa camada aqui que a gente está editando, eu posso pegar o Band-Aid normal. Seguro o Alt aqui numa parte com a textura mais, vamos dizer assim, mais lisa, né? Mais limpa. Com a textura da pele, onde não tem, por exemplo, manchinha ou espinha, enfim. E aí você restaura. Isso aqui, assim, é para um padrão mais crítico, né? Por exemplo, se você for... Se o modelo pedir, ou, por exemplo, algo mais editorial, de revista, às vezes esses detalhes, assim, a pele bem perfeitinha, assim,
é exigido. Dessa moça aqui tá bem tranquilo. Aí, por exemplo, se eu pegar na parte escura e ver na parte clara, vai ficar uma mancha. Aí você tem que pegar de partes próximas, tá? De regiões próximas. Dependendo do caso, já é interessante você mesclar isso aqui para ter algo mais uniforme, porque aquelas camadas lá, elas podem começar a interpretar diferente. Se você quiser até garantir isso, você pode fazer o seguinte, você cria uma camada nova e você vai trocar aqui no seu band-aid para All Layers. All Layers ele vai pegar todas as camadas, mesmo se não estão lá. Então, por exemplo, vou segurar o Alt e vou pegar aqui. E agora quando eu vier fazendo o retoque, ele vai criar para mim uma nova camada esse pincel. E eu recomendo você fazer isso aqui em áreas pequenas, tá? Para você não ter problema. Porque senão ele cria uma textura muito artificial. Então você pode fazer esses ajustes. Então olha só, com pequenos ajustes a gente já vai chegando em resultados muito bons. E aí se você desejar deixar mais natural, mais próximo do original, vou selecionar todas essas camadas aqui que eu editei, vou agrupar, Ctrl G para agrupar, ó, e aí você tira a opacidade e chega num meio termo. Fica natural, mas suavizado. Isso aqui que é o segredo, se você quiser fazer algo bem mais suave, né? Só para ficar um pouco mais natural, caso você tenha pegado mais pesado nessa edição. Você faz isso aqui e posteriormente você dá sequência no tratamento. Mas isso aqui são algumas dicas extras aí para tratamento de pele. E eu nem usei alta frequência, né? Eu usei aquele outro método lá. Então você pode mesclar esses modos aí e testar, depende de como tá, né? Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso!